Olá pessoal, sou Eduardo. Hoje eu trago uma dica de leitura imperdível, que é o livro de poemas Caprichos e Relaxos do Paulo Leminski, que foi publicado no ano de 1983. E esse título é bem interessante porque já traz essa ideia de algo bem realizado, né, feito no capricho e também algo feito despretensiosamente, que é justamente o que o leitor confere nessas poesias, nessas dezenas de poesias desse livro. Tem aquelas que nos tocam mais, que a gente percebe toda a criatividade, né, todo o labor artístico que o Paulo Leminski empreendeu, e tem aquelas onde ele escreveu algo assim mesmo, num impulso, numa sentada só, digamos assim, né? São aqueles poemas mais rápidos, né, onde tem o trocadilho, onde tem uma sacada mesmo de desabafo, que é onde ele brinca com ele mesmo, faz piada de si mesmo e ao mesmo tempo choca o leitor que acabou de ler um verso muito terno, muito sentimental, muito lírico, e depois vira a página, tem um poema que parece um xiste. E eu fico pensando, se o Paulo Leminski estivesse entre nós hoje, nessa era tão tecnológica, o que ele não iria fazer na questão poética, né? Ele iria transformar mais ainda é, a poesia, porque se na época dele, né, ele fez poemas das mais diversas formas, só falando assim na questão dos subgêneros, né, já que ele fez haikais, fez trocadilhos, fez poemas concretos, fez poemas com estrofes, enfim, ele fez da poesia algo muito criativo mesmo. Ou seja, algo que é bem mais caprichado do que relaxado. E eu já vi algumas entrevistas do Paulo Leminski, eu fiquei totalmente fascinado pela postura firme dele, pelo timbre da voz, pela altivez, e eu pretendo ler muito mais coisas dele. Alguns poemas eu decorei, né, porque são aqueles versos que nos tocam realmente, nos marcam. Eu até fiz algumas marcações aqui para mostrar mais assim na questão da diversidade temática e também da escrita mesmo, da forma. Eu vou começar com um poema mais pelo lado sentimental, né? Pelo lírico. E também tem uma certa crítica ali, uma coisa assim mais melancólica. Eu queria tanto ser um poeta maldito, a massa sofrendo enquanto eu profundo medito. Eu queria tanto ser um poeta social, rosto queimado pelo hálito das multidões. Em vez, olha eu aqui, pondo sal nessa sopa rala, que mal vai dar para dois. Então, só olhando assim superficialmente, é um poema que ele começa assim no capricho e no final ele já fica assim algo mais do dia a dia, mais rotineiro, algo mais relaxado. Bom, foi o que eu percebi, com todo respeito à obra do saudoso Paulo Leminski. Agora vamos para um poema. Ah, parece uma frase de caminhão. Pra que cara feia? Na vida ninguém paga meia. E agora um poema concreto, né? Já que é concreto, ele vai misturar a linguagem verbal e não verbal, e a linguagem verbal vai formando, ajudando a dar sentido à mensagem. Então, a gente tem aqui duas luas cheias e uma minguante, até esqueci qual que é. Lua na água. Aí, embaixo desse verso tem o reflexo do que seria a sombra da lua. A sombra vai ficando menos nítida, né? Alguma lua, lua alguma. Aí, por fim, fica só o reflexo da palavra lua. Então, aqui já é a poesia concreta do Leminski. E esse livro aqui é um dos que eu mais gostei de ler, e tem também um poema dele que desde a primeira vez que eu li, eu fiquei com ele na minha cabeça, porque ele me deu assim uma sacudida, porque
mostra mais uma vez a genialidade do Leminski. É o poema O Assassinato, o Assassino era o Escriba. E toda vez que eu leio esse poema eu me sinto assim tão um pouco assim burro para conhecer mais a parte morfológica e sintática da nossa língua portuguesa, né? Já que existem tantas regras, tantas exceções. Mas vamos lá. O assassino era o escriba. Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente. Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida regular, como um paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas. Sempre achava um jeito assindético de nos torturar com um aposto. Casou com uma regência. Foi infeliz. Era possessivo como um pronome, e ela era bitransitiva. Tentou ir para o Zewa, não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas. Que raio que é partículas expletivas? Conectivos e agentes da passiva. O tempo todo. Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. Então, é um poema impagável onde a gente começa a lembrar das aulas de língua portuguesa. Sujeito predicado, aposto, objeto direto e indireto, conjunções, conectivos, enfim. Eu recomendo muito que vocês leiam qualquer livro do Paulo Leminski, né? Tem livros dele também na prosa, mas eu creio que a poesia dele é o que realmente o tornou mais célebre. Então comenta aí embaixo se você conhece algum livro do Leminski. É isso aí, tchau.